Já deve ter lido inúmeras vezes a história de Zaqueu, a passagem bíblica que está no livro de Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. Vamos simplificar de uma maneira para que nós possamos compreender melhor essa passagem. Então, o contexto, para começar. Jesus estava passando por Jericó, é uma cidade importante na época, tá? Então a notícia da sua chegada se espalhou rapidamente, atraindo uma grande multidão. Então vamos lá, quem era Zaqueu? Zaqueu era um dos chefes dos publicanos, ou seja, um coletor de impostos. Ele era rico, mas também muito impopular entre os judeus, porque ele era publicano e era visto como um dos traidores, ou como todos os publicanos, porque eles cobravam os impostos para os romanos e muitas vezes eles extorquiam o dinheiro do povo. Então o desejo de Zaqueu em ver Jesus. Zaqueu queria muito ver Jesus, mas enfrentava dois obstáculos. Primeiro, ele era de baixa estatura e a multidão que estava perto de Jesus era muito grande e o impedia de enxergar. Então, determinado que ele era, ele correu à frente, andou a uma certa distância, e subiu uma figueira brava, ou seja, um sicômoro, para ter uma visão clara de Jesus, de acordo com Lucas capítulo 19, versículo 3 e 4. Agora nós vamos entender o seguinte, o encontro com Jesus. Quando Jesus chegou ao lugar onde Zaqueu estava, olhou para cima e disse a Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje, Lucas capítulo 19, versículo 5. Esse convite foi surpreendente, ou seja, pois Jesus escolheu se associar com alguém que era desprezado pela sociedade. A resposta de Zaqueu foi assim, Zaqueu desceu rapidamente, recebeu Jesus com alegria, então ele fez uma declaração pública de arrependimento e mudança de vida. Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se alguém eu tiver extorquido alguma coisa, eu quero restituir 4 vezes mais. Lucas capítulo 19, versículo 8. A salvação chega à casa de Zaqueu. Jesus então responde, houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas capítulo 19, versículo de 9 a 10. E Jesus então afirma e confirma a sua missão de trazer redenção e transformação para todos, inclusive para aqueles que eram considerados pecador. Vamos a uma breve reflexão. A história de Zaqueu nos ensina várias lições importantes. Então a busca de Jesus por Zaqueu. Ele estava disposto a superar o obstáculo para ver Jesus. Isso fala de determinação, fala de que ele precisava superar dificuldades, mas ele conseguiu realizar esses objetivos porque ele conseguiu chegar perto de Jesus. Também tem a questão do arrependimento. Se você observar bem, o arrependimento, no caso aqui, que ele conseguiu encontrar em Cristo Jesus o verdadeiro arrependimento, ou seja, a mudança de comportamento. Ele repara os danos e faz isso. Então, Jesus escolheu se associar com Zaqueu, um homem desprezado pela sociedade, mostrando que a graça de Deus está disponível para todos, independentemente de sua reputação. Então ele foi integrado na graça. Então a declaração de Jesus sobre a sua missão de buscar e salvar os perdidos nos lembra o propósito central do Evangelho, que é trazer salvação para todos aqueles que querem permanecer em Cristo Jesus. Então eu espero que essa explicação da história de Zaqueu, de um modo bem simples, possa te fazer compreender que ele foi trazido para a graça e que Jesus escolheu estar com ele porque ele quis receber Jesus. E, sendo assim, ele mudou o seu comportamento e automaticamente recebendo, então, perdão dos seus pecados.